Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Hoje a gente está assim cheio de novidade. A gente vai falar de golpes, a gente vai falar de FGTS e revisão, por fim, né? Revisão da vida inteira. Então, muitas novidades, né, para vocês hoje. Então, a gente vai começar alertando você sobre um novo golpe. Então, presta atenção para o novo golpe, né? A que ponto chegamos? No dia 19/5/2021, a vítima foi procurada por uma suposta floricultura. Bom, pelo WhatsApp, onde a pessoa dizia que a vítima estava ganhando um presente, né, que deveria ser entregue em mãos. Bom, essa pessoa tinha o nome, endereço completo, né, da vítima e não pediu que ela confirmasse absolutamente nada. Apenas disse que o motoboy iria entregar o suposto presente e depois a vítima receberia um cartão digital com fotos e vídeos e entenderia do que se tratava. Bom, enfim, quando o motoboy entregou uma embalagem, né, com produtos do Boticário, a vítima achou um pouco estranho, né, porque ela estava esperando receber flores. Aí questionou o rapaz sobre o produto e ele disse que ele não tinha ideia de nada, assim, que ele era terceirizado e apenas estava fazendo a entrega. Deu o celular dele com um aplicativo que fez a leitura facial para que a vítima escaneasse seu rosto. Bom, como forma de protocolo. Como hoje em dia, né, a gente até assina com o dedo no celular do entregador, a pessoa achou normal. Bom, após isso, né, a pessoa retornou no WhatsApp, o entregador, dizendo que o brinde se deu por ter preenchido alguns cupons no Boticário. Bom, foi então, né, a vítima achou bem estranho, entrou em contato com a loja e disseram que essa informação não procedia. O Boticário não estava, né, enviando, essa loja do Boticário não estava enviando brindes na residência de ninguém que preenchesse determinados cupons. Bom, naquele momento, com a certeza de que tinha caído num golpe, né, essa pessoa, sem saber o que fariam com o seu rosto e quais seriam as consequências, fez um boletim de ocorrência. Né, fez esse boletim de ocorrência online. Bom, dia 25/5, agora de 2021, a vítima se surpreendeu ao receber uma ligação da financiadora Itaú de Veículos. Bom, resumindo, compraram um carro, um Jeep Compass, no valor de R$140 mil, aproximadamente, no nome dessa pessoa. Ou seja, aquele momento que escaneava seu rosto, na verdade, estava assinando um contrato de financiamento de veículo. Olha que perigo. Então, tomem cuidado com esse tipo de protocolo que escaneia o rosto ou qualquer outra parte do seu corpo. Tome cuidado, divulgue essa informação para os seus conhecidos, fiquem prevenidos e não caiam, pelo amor de Deus, nesse tipo de golpe. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora de FGTS, que eu estou recebendo vários e-mails e ligações de pessoas querendo saber sobre o julgamento do FGTS. Bom, o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, deveria ter julgado essa matéria no dia 13 de maio de 2021. Porém, o assunto foi retirado de pauta e postergado mais uma vez. Então, não se sabe ainda qual será a nova data para o julgamento.
Mas isso pode acontecer a qualquer momento, visto que o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, ele pode colocar o assunto novamente em pauta com um prazo apenas de 48 horas de antecedência. Bom, todo brasileiro que trabalhou com carteira assinada em algum período entre 99 e os dias atuais tem oportunidade de entrar com o pedido de revisão do seu FGTS, buscando obter a correção monetária pela inflação do período e, assim, recuperar um dinheiro perdido, mas que é seu por direito. Então, é importante entrar com ação antes desse julgamento, como uma forma de tentar preservar seus direitos de maneira mais ampla. Então, isso porque pode ser utilizado, um mecanismo conhecido como modulação, que vai limitar os ganhos para quem ainda não tiver pedido ajuizado, esse pedido ajuizado na justiça. Então, trata-se, portanto, de uma janela de oportunidade para que todos que ainda não entraram com uma ação. Então, é importante destacar que mesmo quem já sacou o dinheiro do fundo de garantia tem direito à revisão, pois no período em que o dinheiro ficou depositado, ele sofreu com a perda do valor. Então, como é que você vai entrar com essa ação? Embora existam casos onde o valor da correção do FGTS pode ultrapassar os 60 salários mínimos, que é o teto para as ações no Juizado Especial Federal, conhecido como JEF, a maioria dos brasileiros ele terá o seu pedido abaixo desse valor e, portanto, pode usar de um rito muito mais simples no JEF, de sua região. Então, o trabalhador, ele precisa apenas de alguns documentos para dar entrada no processo. Então, ele vai precisar do RG, CPF ou a carteira de habilitação, comprovante de residência atualizado, carteira de trabalho, carta de concessão da aposentadoria, logicamente quando a pessoa for aposentada, extratos analíticos do FGTS. Bom, cada emprego que essa pessoa teve corresponde a um extrato diferente. Então, todos os extratos, eles ficam vinculados a uma mesma conta por CPF e podem ser obtidos facilmente através do aplicativo para smartphone ou site da Caixa, FGTS. Bom, com os extratos é possível fazer o cálculo da revisão, que talvez seja o aspecto mais complexo e importante, pois trata-se de uma tarefa técnica, complexa e que pode ser muito trabalhosa, dependendo do tempo, de trabalho acumulado. Bom, e como é que é feito o cálculo da revisão do FGTS? Os valores, dos saldos das contas de FGTS estão defasados devido que à baixa correção monetária que foi oferecida pelo sistema atual que utiliza a TR como indexador. Então, os cálculos eles são feitos justamente trocando toda a correção monetária do passado, desde 99, por outro indexador, que não prejudique o trabalhador. Então, o trabalhador que é proprietário do dinheiro. Então, assim, os saldos, eles podem ser recalculados com base em índices como o IPCA ou o INPC. Então, o extrato é um exemplo. O extrato do FGTS, ele exibe o histórico da conta mês a mês, demonstrando os valores dos depósitos e os créditos dos juros e a atualização monetária. Que é crédito JAN, que você vai ver lá. Bom, a revisão, ela é feita justamente sobre todos esses créditos de JAN, que em cascata podem significar valores altos de revisão. Quanto maior o tempo de trabalho e maior o salário, logicamente, maior será o potencial de ganho, com a revisão do FGTS. Então, eu vou citar alguns exemplos. Então, um trabalhador com 10 anos de carteira,
e salário médio de R$ 2.000 pode receber valores superiores a R$ 5.000. Já um trabalhador com 10 anos de carteira e salário médio de 8.000, ele pode receber valores que passam dos R$ 20.000. Então, o FGTS ele é um fundo público administrado pela Caixa Econômica Federal, né, por força da Lei 8.177, né, de 1991. Então, as pessoas os empregadores depositam 8% do salário dos empregadores, né, e ele existe, esse FGTS, para preservar ou proteger o trabalhador em caso de despedida imotivada. Bom, a lei do FGTS prevê que o fundo seja corrigido pela TR. Ocorre que a referida taxa ficou defasada desde 99 em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né, o INPC, e ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, o IPCA-E. Então, quem mede a inflação, eles vão medindo a inflação. Em 2015, o Supremo passou a admitir uma tese baseada no direito de propriedade, ou seja, na qual se observa que a garantia da propriedade pode ser afetada caso não haja a devida correção pela inflação. Portanto, a TR ela pode ser declarada inconstitucional por afrontar tal garantia da propriedade do crédito. Então, atualmente, milhares de processos questionando a aplicação da atual taxa. Então, a exemplo, a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária foi levantada inicialmente na discussão relacionada aos precatórios, posteriormente nas ações contra o INSS e as fazendas públicas, e mais recente nas condenações da Justiça do Trabalho. Bom, em todos os precedentes, acima, esses precedentes, a TR foi declarada inconstitucional. Então, a postergação da decisão frustra a expectativa dos trabalhadores que tiveram saldos nas contas de FGTS desde 99 até os dias atuais, de receber a diferença da correção monetária, então, que foi acumulada aí no período. Bom, por outro lado, né, apresenta uma oportunidade para milhões de brasileiros que ainda não entraram com essa ação, né, e ganharam esse tempinho extra para fazer a revisão do FGTS. Só não se sabe exatamente qual é esse prazo até a decisão final sobre esse tema. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da revisão da vida toda, ou vida inteira, né, que é a revisão do INSS. Bom, essa revisão da vida toda no INSS, ela entrou em pauta no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que marcou o julgamento da revisão da vida toda, que deve afetar milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Então, os ministros, eles vão decidir se a revisão ela é constitucional entre os dias 4 e 11 de junho. Então, a decisão ela vai encerrar uma longa polêmica sobre as contribuições previdenciárias anteriores a julho de 94 e, se for favorável aos aposentados, que quem entrou com ação antes da decisão irá receber o valor calculado com juros e correção do período até nos últimos 5 anos, né, que foram anteriores ao pedido. São boas as chances dos aposentados. Eles já se manifestaram dizendo que não é matéria constitucional, né, as regras de cálculo. Então, podem não entrar no mérito, os ministros podem nem entrar no mérito, e caso confirmem isso, se entrarem no mérito, eles podem julgar como já fizeram em outros processos, que o segurado ele tem direito ao melhor benefício.
Então, o julgamento de todos os processos de revisão da vida toda no país, eles estão suspensos desde 28 de maio de 2020 até que o STF analise o recurso do INSS. Em abril desse ano, o ministro Marco Aurélio de Mello, que é o relator, né, nesse processo, né, da revisão da vida toda, ele mandou intimar a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, para se manifestar sobre o tema. Então, no dia 6 de maio, o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele se manifestou a favor da revisão da vida toda, se tornando aliado de peso para os aposentados. Embora o parecer do Procurador-Geral não conte como voto no processo, é relevante para fundamentar a decisão dos ministros. Então, o parecer, ele reconhece que nunca uma regra de transição pode ser pior do que a regra permanente. Então, o direito de incluir contribuições ao INSS anteriores a 94 já foi reconhecido pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, restando agora a discussão sobre a constitucionalidade. Bom, em seu parecer, o Procurador-Geral da República sugere a manutenção da tese fixada pelo STJ, que garante a aplicação do direito ao melhor benefício. Bom, a revisão da vida toda, ela pede o cálculo da aposentadoria com a inclusão das 80% maiores contribuições realizadas pelo beneficiário em moedas anteriores ao real, em vigor desde julho de 94. Então, tem direito segurados que trabalharam e contribuíram antes de julho de 94 e poderiam ter o valor dessas contribuições incluídos no cálculo da aposentadoria para ganhar mais. Então, a correção, ela beneficia quem teve salários altos no início da carreira, na comparação com os salários recebidos nos anos que antecederam a aposentadoria. Bom, o pedido dessa revisão, ele só deve ser feito na Justiça nos primeiros 10 anos da aposentadoria, contando a partir do primeiro pagamento do benefício. E precisa estar bem fundamentado para valer a pena. E o cálculo para saber se essa revisão vale a pena não é simples, por isso o ideal é contar com uma ajuda de um especialista previdenciário. Bom, o pedido dessa revisão, ele só pode ser feito na Justiça. Caso o Supremo decida a favor do INSS, são boas as chances de quem conseguiu a revisão não ter de devolver o que já recebeu. Já se o Supremo julgar a correção como devida ou deixar a decisão para o STJ, os aposentados podem ter até 200 mil de atrasados. Bom, a possibilidade de você pedir essa revisão diretamente ao INSS dependerá da conclusão do julgamento do STF de uma ação civil pública ou de mudanças internas que foram adotadas por iniciativa do próprio Instituto Previdenciário. Bom, e quem tem direito à revisão da vida toda? Bom, tem direito à revisão da vida toda os segurados que receberam ou tenham recebido benefícios previdenciários calculados com base no artigo 3º da Lei 9876 de 99 e que tenham contribuições previdenciárias anteriores a julho de 94. O foco deve estar naqueles segurados que tenham as maiores contribuições anteriores a esse marco, pois, rompendo a barreira inicial do período básico de cálculo, em julho de 94, teriam a média das contribuições salários de benefício maiores do que se apurados conforme a regra geral vigente. Então, basicamente,
apenas benefícios concedidos antes da reforma da Previdência são aptos de serem calculados pela vida toda, uma vez que a Emenda Constitucional 103 de 2019 alterou as regras de cálculo anteriores. E a data de início do benefício precisa ser igual ou superior a 29/11/99, que é a data de entrada em vigor da Lei 9876 de 99. Apenas cálculos que possuam salários de contribuição antes de julho de 94 podem ser calculados pela vida toda. É importante frisar que os cálculos demonstram que a menor parte dos segurados terá vantagem financeira com o cálculo da revisão da vida toda. Isso acontece porque normalmente os trabalhadores eles vão evoluindo financeiramente, né, com o desenvolvimento de sua carreira. E a revisão da vida toda, ela visa exatamente trazer para o cálculo os salários de contribuição dos primeiros anos de vida profissional. Então, o que contraria a lógica da evolução profissional e remuneratória. Bom, ainda assim, são muitos os casos de vantagem com a revisão, como o exemplo de segurados com expressivas contribuições anteriores a julho de 94 e de aposentadorias programadas que tiveram a aplicação do divisor mínimo no cálculo, então, sendo que a revisão da vida toda não será aplicado o divisor mínimo. Então, eu vou citar um exemplo para facilitar a compreensão de vocês. Se der, eu cito até 2 exemplos. Mulher aposentada desde 27/12/2011 com 27 anos de contribuição. Ao considerar as contribuições anteriores a julho de 94, o benefício atual de R$ 2.824,39 passaria para R$ 5.785,75, com previsão de atrasados, né, que são valores a receber como diferenças pelo benefício menor que foi pago anteriormente, R$ 200 mil. Então, para vocês terem uma ideia da diferença que dá, por isso que é importante fazer cálculo, para que a gente saiba qual o valor dos atrasados e de quanto passa a ser o valor da aposentadoria. Então, por isso os cálculos, porque tem muita gente que acaba perdendo dinheiro, então não vale a pena. A gente já fala, para por aqui que no seu caso não tem vantagem. Bom, gente, acho que a gente falou de bastante, a gente teve aí muitos assuntos, então vocês já estão atualizados. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.